Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. Hoje vamos falar sobre violência contra idosos. Dia 15/6, hoje, é um dia alusivo que lembra a questão da violência contra os idosos. E estarei com a Luíse Carnevale e Valesca Foquesato, que falarão um pouquinho sobre todo esse dia e como precisam trabalhar em função dos nossos queridos idosos. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Jogue suas mãos para o céu, agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. De sapê. Bom dia, Fabiano! E agora, pessoal, agradecendo a quem está aqui comigo, Fabiano, meninas, sejam muito bem-vindas. Nessa manhã vamos falar um pouquinho sobre essa data que é especial, faz alusão a algo que precisa ser lembrado, a gente precisa falar, precisa conversar e até para ter um entendimento sobre a violência contra o idoso, o Dia da Violência contra o Idoso. E para iniciar, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Kiron Centro Cultural, onde você encontra curso de línguas, reforço escolar, ensino superior, Cruzeiro do Sul. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. O Prana Energia Vital, centro de terapias lá em Veranópolis, o RP Mercados no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, com um espaço amplo, organizado e horários especiais para te atender. E a Objetivo Móveis sob medida, aqui na Placidina de Araújo, em Nova Prata, você encontra uma esquina linda, a loja Objetivo com móveis e decorações. Então agora, voltando ao nosso papo, estou aqui com uma matéria sobre a violência contra idosos. Aumentam casos de violência contra pessoas idosas no Brasil. Isolamento social aumentou o número de denúncias envolvendo a violência contra idosos. E aí nós temos alguns dados que no fim do ano passado, com o isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19, o número observado em 2019 aumentou em 53%. Então, é algo que a gente precisa justamente parar, conversar, ter a compreensão sobre a parte que todos esperamos chegar, que é a terceira idade. E para isso, vou pedir para a gente iniciar nosso papo, vou pedir para que as meninas se apresentem para o pessoal de casa. Valesca, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Então, eu sou a Valesca Foquesato, eu sou psicóloga, psicanalista, fiz mestrado na área do envelhecimento e trabalho com pesquisa com esse público-alvo desde 2004. Olha aí. E vem da terra da longevidade, né, Valesca? Isso aí. É isso aí. E, Luíse, seja muito bem-vinda. A tua apresentação para o pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite, minha primeira vez. Então, assim, eu sou enfermeira e trabalho no Lar de Idosos, né, conhecido como Lar de Idosos. É uma instituição de longa permanência de idosos aqui do município de Nova Prata, Instituto Madre Gentília Clivati. Tá? Atualmente tenho a responsabilidade técnica pelo lar e é um trabalho bem interessante que a gente vai conversar um pouquinho durante a manhã, né? Amanhã, esse tempinho, que é bem sobre o envelhecimento, né? Essa data comemorativa, não comemorativa, alusiva, né? Claro. Ao dia do
Com certeza. A gente precisa compreender, né, Lu, que quando estamos, a gente está bem, quando se é mais jovem, quando se tem um outro tipo de vivências, a gente acaba esquecendo que nós também passaremos pelo envelhecimento. E como a gente pode compreender isso e levar para a nossa vida, Valesca? Pensando tanto para quem é mais novo, quem já é gurizada, adolescente e tudo mais, que não tem essa preocupação ainda, porque se pensa, nossa, vai cair de paraquedas aos 60 anos o início da, digamos, da terceira idade, enfim. Bom, Laura, primeiro é importante a gente dizer que a longevidade é um fenômeno, né? Por que a gente diz que é um fenômeno? Porque no último século as coisas mudaram substancialmente. Para vocês terem uma ideia, no início do século XX, lá por volta de 1900, a expectativa de vida nos países mais desenvolvidos da Europa era 40 anos. Um século depois, ela mais do que dobrou. Então, nesses mesmos países, a expectativa de vida passou a ser mais de 80 anos. Né? Então, isso acarreta consequências, né, na sociedade, na estrutura da família, no jeito que a gente vive. E eu trabalho com pesquisa com o Dr. Emílio Moriguchi, e ele sempre fala uma coisa que é realmente muito interessante, que a gente envelhece desde o momento que a gente nasce. Não é quando a gente chega nesse marco dos 60 anos, né? O bebezinho nasceu e a gente já entra num processo de envelhecimento. Então, ele tem que estar incorporado na nossa rotina e nas nossas falas, nos nossos diálogos, desde sempre. Porque é um lugar em que a gente pretende chegar. Porque a gente vive numa contradição. A gente não quer envelhecer, né? Da mesma forma, a medicina estética avança de forma com que, às vezes, nos promete um não envelhecimento, um retardamento do envelhecimento. Mas a gente tem duas saídas. Ou a gente envelhece, ou a gente morre cedo. Ninguém quer morrer cedo, né? Ninguém quer morrer. Com certeza. Então, esse prolongamento da vida que a gente teve ao longo desse século também nos coloca alguns desafios, não só para a medicina, mas para as outras áreas afins, para a enfermagem, para a psicologia. É esse envelhecer com qualidade, né? Que o idoso possa continuar tendo uma vida ativa, tendo fluxos de investimentos afetivos, como a gente diz, que continue tendo voz. Então, esse é o grande desafio, é envelhecer, viver o maior tempo possível, mas que seja uma vida de qualidade. E a gente precisa introduzir isso desde a educação infantil, eu costumo dizer, na relação com os avós. As crianças precisam ter essa dimensão de que um dia vão envelhecer e a gente precisa se preparar para esse dia, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Porque a velhice é uma fase de perdas, são as peculiaridades dessa fase da vida. A gente perde habilidades, a gente perde pessoas, é uma fase onde a gente é convocado a lidar com muitos lutos. E a gente precisa estar preparado para isso minimamente, porque senão a gente sofre. Com certeza. E quando nós chegamos nessa fase da vida, temos a questão de escolhas também que são feitas, tanto pelos idosos mesmo, quanto pela família. E quando se pensa num lar de idosos, a gente, por vezes, acaba se remetendo a um lugar frio, sem acolhimento, algo que a gente, por exemplo, não gostaria, não vou mandar minha mãe num lar de idosos, porque pode ser um lugar, enfim, a gente tem todo Nos remete a abandono. Exatamente, perfeito, Valesca. Quando a gente compreende isso, o que a gente pode esperar quando se vai por uma casa de idosos, um lar de idosos, que até na realidade a instituição de longa permanência de idosos, isso. O nome correto, né, Lu? É, isso aí. É da nossa cultura, né? A gente estava falando antes com a Valesca, é da nossa cultura antigamente os filhos cuidarem dos pais, uma família muito grande com muitos filhos, e algum dos filhos ficar na casa para cuidar do pai, para acompanhar o envelhecimento. Hoje em dia está bem diferente, né? Uhum. Então, há menos filhos, mais
necessidade de trabalho, né? E o idoso acaba muitas vezes precisando de cuidados extras, seja por um cuidador em casa, né, uma equipe de enfermagem, de cuidadores, ou essa opção que tem surgido já faz um tempo, claro, mas ao longo dos anos, cada vez mais tem se visto a institucionalização do idoso, que ele acaba tendo toda a estrutura que ele precisa fora da casa, né? Vai ser um novo lar. O novo lar, a gente é instituição de longa permanência, mas carinhosamente se fala lar de idosos, né? É uma nova casa onde ele vai estar convivendo com outros idosos, com outras pessoas, com uma equipe multidisciplinar de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição, de cozinha, de higiene, limpeza, lavanderia, tendo uma qualidade de vida que em casa sozinho ele não iria conseguir ter, não iria conseguir fazer tudo isso que quando jovem talvez a gente faça, né? Com certeza. Olha só, a Luísa está trazendo uma questão extremamente importante, né? Se a gente for ver historicamente, ao longo desse século, que a expectativa de vida aumentou absurdamente, ao mesmo tempo a estrutura da família mudou também. As pessoas têm menos filhos ou não têm filhos, né? Não tem esse contingente familiar que possa cuidar, se haver com esse cuidado. A população envelhece a passos largos e tem uma questão, assim, os países desenvolvidos que já passaram por esse processo, eles estão um pouco à frente da gente aqui no Brasil na questão do envelhecimento, eles antes enriqueceram para depois envelhecer. No Brasil, isso não aconteceu, né? A gente continua um país subdesenvolvido, com a população dessa faixa etária empobrecida na sua maioria, e estamos envelhecendo. Então, nunca antes houve tanta necessidade da gente pensar em políticas públicas e instituições que possam, num futuro próximo, acolher esses idosos. Lembra quando a gente estudava na escola a pirâmide demográfica? Era uma pirâmide. Em 2050, a pirâmide no Brasil vai estar completamente invertida. Então, a população idosa vai ser a maioria. Né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai cuidar dessas pessoas? Tem algo do individual, mas também tem algo do coletivo, né? De políticas públicas, porque as famílias vai chegar uma hora que não vão mais dar conta. E essa data, né, 15/6, na verdade, que ela foi instituída efetivamente fazem cerca de 10 anos somente, né? Resgatando tudo que tu falou, Valesca, 10 anos é muito pouco, né? É muito pouco tempo, a gente teria que ter pensado nisso muito antes, né? A gente enquanto país, né? Então, claro, você vê anualmente esse crescimento de novas políticas, de novos pensamentos, de crescimento de ILPIs, mas é pouco tempo, na minha visão, 10 anos, assim, esse marco de 15/6, do junho, 15/6 e junho violeta, que chamam, né, comemorativo, alusivo. É pouco tempo, tempo. E quando se percebe que pessoas, elas acabam precisando ter qualidade, continuar a sua qualidade de vida quando se chega à terceira idade. E pensando nisso, Luíse, o que a gente pode pontuar dentro da casa do idoso quando esses idosos chegam lá? A institucionalização se dá de duas formas, assim, tem três formas. Judicialmente ou com apoio da assistência social, né, remete muito à data de hoje, né, por alguma situação de violência. Não só violência física, né, a gente fala violência, geralmente vem a física, mas não. Principalmente negligência, né, negligência de qualquer tipo de cuidado, e a violência moral, a violência psicológica, porque o idoso, ele viveu uma vida inteira, de repente, de uma forma, né? E na velhice, como a Valesca falou, daqui a pouco não se preparou, a gente não tinha esse olhar, esse pensamento, e aí se vê não conseguindo mais fazer suas habilidades, suas atividades da vida diária,
e aí ao mesmo tempo sofre, entra num processo de depressão, né? E a família não entende isso e acaba negligenciando essa necessidade de cuidado maior. Então, tem o fato de, via assistência social, via judicial, de idosos que sofreram, sim, algum tipo de violência, né? Seja ela moral ou enfim. E tem famílias, idosos, que já estão com a mente mais aberta, digamos assim, que sim, eles estão vindo para o lar, né? Por espontânea vontade, por querer conviver com outros idosos, por querer fazer uma atividade própria para a idade deles, por querer aquela coisa simples, um jogo de carta, né? Aqui na nossa região, os italianos, o jogo da bisca, um jogo de dominó, uma terapia, uma coisa que faça passar tempo, né? Uma pintura. Tudo isso a gente consegue desenvolver ali dentro do instituto com eles, sabe? O fisioterapeuta é um trabalho assim, não é aquela fisio específica para uma dor, o fisio trabalha o corpo inteiro, o fisio faz a dança, o fisio mexe o psicológico deles um pouco, né, para aumentar a autoestima, porque eles têm dificuldade de caminhar e aí ao mesmo tempo se sente triste por essa limitação. Então, todo esse trabalho tem que ser feito lá dentro por nós, né? E quando a gente percebe o que a Lu coloca aqui para nós, Valesca, em que tu falaste no início, é um momento de várias perdas. E quando tu percebe que tu está sendo esquecido, por vezes a violência não é a violência, não é também, por vezes, palavras, porque também é uma forma de violência, mas assim, é o esquecimento, é te sentir sozinho numa casa que por vezes está cheia, mas está se sentindo sozinho. E quando a gente coloca tanto as perdas quanto essa questão da solidão, como a gente pode pensar e mesmo agir de forma diferente em relação a essa... Bom, Laura, eu acho que é uma mudança estrutural, sabe? Na sociedade mesmo. Acho que isso que a Luísa traz muito bem. A gente está atrasado, né? É recente a gente pensar nessas questões, mas, bom, antes tarde do que nunca, assim, porque em 2050 seremos nós, os idosos, né? Sim. E tem uma questão da violência individual, familiar, muito mais da negligência, da discriminação, do preconceito, mas a gente tem que pensar em algo coletivo também. A sociedade contemporânea, o contexto que a gente vive hoje, é um contexto onde o idoso é invisível. Onde o idoso não é olhado, onde o idoso é descartado, né? A gente vive um contexto onde o que tem valor é o novo, é o jovem. Então, tem essa questão, né? Eu participei em 2016, 2017 da pesquisa Cidade Amiga do Idoso em Veranópolis. E a gente escutou uns 1.500 idosos ao longo de todo o processo, da parte qualitativa e da parte quantitativa. E muito a gente escutou sobre isso, sobre o quanto eles se sentiam invisíveis. Relatos, assim, de chegar na missa, por exemplo, não ter lugar para sentar e ninguém se levantar para eles sentarem. De chegar na praça, sentar no banco da praça e aí levar uma bolada na cabeça ou ser atropelado por uma bicicleta. De ir passear, sei lá, nas águas termais e tentar puxar assunto com alguém mais jovem e a pessoa ignorar. Então, tem esse preconceito que está de uma forma nas entrelinhas, né? Não é algo velado, mas que constitui também o nosso olhar em relação ao idoso. Por isso que eu digo, assim, as coisas têm que ser trabalhadas desde criança. A gente tem que falar para as crianças. Olha, tu tem que respeitar um idoso. Se um idoso chegar e não puder, não tiver lugar para sentar, tu tem que levantar. A USP fez um experimento muito interessante, que até a gente repetiu ele em menor escala numa escola de Veranópolis, na VAEC. Num ano que foi estudado isso na educação infantil, justamente do jovem se colocar no lugar do idoso. Como é que isso foi feito? Foram colocados pesos nas pernas, plugs nos ouvidos, óculos embaçados com vaselina, né? E essas crianças tinham que subir 3 andares, conversar com pessoas, para eles conseguirem se colocar no lugar do idoso, que tem as suas dificuldades muitas vezes, que perde as suas habilidades, que não escuta direito, que não enxerga direito, que não tem o mesmo tônus muscular, né?
para que ele possa olhar para essa fase da vida de um jeito diferente, tanto no coletivo quanto no individual, pensando no seu próprio processo de envelhecimento, porque a gente não costuma pensar nisso, né? Quando a gente constrói uma casa aos 25 anos de idade, cheia de escada, a gente não pensa que um dia a gente talvez não consiga subir aquelas escadas, né? Olha só, é um entendimento, é uma compreensão e é educação desde... É algo profundo, né? Que a gente tem que colocar de uma forma muito enraizada na própria educação, nas nossas falas, nos nossos discursos, nos nossos diálogos com as crianças, com os adolescentes. Eu sempre digo assim que como é que a gente ensina uma criança a como tratar um idoso? É como a gente trata os nossos pais, né? Não deixa de ser um espelho. Os nossos filhos vão nos tratar como a gente trata o nosso pai e a nossa mãe. Mas é exatamente esse o ponto da questão. Eu estava pensando agora, eu acho que eu vi alguma coisa retrocedeu aí, sabe? Que com certeza a nossa geração, né, foi ensinada dessa forma. Tipo, ninguém precisou, ou pelo menos não precisou muitas vezes, não precisou essa preocupação de dizer assim, olha, Valesca, tu tem que respeitar o mais velho. Ou, sei lá, daqui a pouco o nosso pai, nossa mãe falou isso uma vez e a gente levou isso pro resto da vida. E aí agora a coisa parece que retrocedeu, porque... que a gente vive, Fabiano, já há algumas, eu diria assim, há umas 2 décadas, 1 década e meia, onde a infância ficou muito exacerbada, sabe? Os olhares se voltaram muito para a infância. Tem uma onda, um discurso social de que tem que gratificar a infância, a criança não pode sofrer, a criança tem que ver o programa dela na TV, os adultos não podem ver mais nada. Não foram poucos os relatos nessa pesquisa que eu citei anteriormente de avós que cuidavam dos netos, né? Tudo bem, não tem problema nenhum, mas que não podiam mais ver os seus programas de televisão em função do neto ou da neta ter que ver o desenho, a programação. É isso que eu acho que foi perdido um time ali, né? Eu acho que a nossa geração talvez peque nisso, porque não se dá conta que a gente não pode tirar a liberdade dos nossos pais para dar muita liberdade para as nossas crianças, porque é até prejudicial para as crianças isso. Elas não podem ser gratificadas o tempo inteiro. Elas têm que saber que tem um limite, né? Onde acaba o direito dela, começa o direito do outro. Certo. Não, temos todo esse... Inclusive, no próximo bloco, vamos falar mais sobre, porque realmente é algo que chama muita atenção, essa supervalorização e a desvalorização. É uma supervalorização do início da vida e a desvalorização para o final. Não é o final, mas eu digo, é no momento em que talvez as pessoas estejam precisando tanto quanto. Não, e é uma supervalorização torta, entende? Sim. Porque não beneficia o início da vida. Certo. Pelo contrário, a gente acaba criando crianças e adolescentes super, hiper, mega gratificados que na primeira situação de frustração vão se desestruturar e não vão saber como lidar. Daí a gente vê adolescentes querendo se matar diante da primeira decepção amorosa, por exemplo, né? Claro. E a gente olha pouco, são 2 fases da vida, a infância e a velhice, extremamente vulneráveis. Mas a gente precisa voltar um olhar que seja eficaz para essas 2 fases da vida, né? Olha que bacana. E me parece, só complementando a tua fala, que dentro da instituição de longa permanência, né, digo pela minha experiência, pelo lar, lá ao contrário, lá o idoso é o protagonista, né? Lá eles são nosso tudo, né? O nosso carinho é para eles, a nossa comida é pensada para eles, né? O nosso modo de organizar uma estrutura de uma sala é pensada para eles. Então eu acho que muitos se adaptam e gostam de estar lá, né? Por eles serem os protagonistas e não estarem deixando de assistir o programa que eles gostam. Eles não são invisíveis, de assistir a missa que eles tanto gostam, né? Enfim, de fazer as coisinhas que eles gostam. Mesmo estando num coletivo, cada um com a sua individualidade, sendo eles os protagonistas, né? Que bacana. Meninas, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. Música, Fabiano. And decides after 70 years that what he's gonna afford is to unlock the door. But we're never gonna survive unless we got a little crazy
never gonna survive unless we got a little crazy. Man decides that after 7 years, with what he's gonna afford, we do and lock the door. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café. Casa Trevo, Cemitério da Paz, em Nova Prata. De Máquinas e Algor. Funerária Tec Giovanni. JR Bombardelli. Unimed, Vale das Antas. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 16 de junho, no programa Mulheres, estaremos recebendo nossa convidada especial, Rita Minosso Facini, com o tema Respeitar os animais é uma obrigação, amá-los é um privilégio. Não percam. Pra te ver sorrir, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Muito obrigada, Fabiano. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre o dia alusivo. Hoje é dia 15 de junho.
sobre o Dia contra a Violência de Idosos. Então, aqui estou com Valesca Foquesato, psicóloga, estou com a enfermeira Luíse Carnevale, falando um pouquinho sobre estudos, sobre a vivência também com idosos. E agora, antes de retornarmos para o nosso papo, vou chamar o Thiago Zilli, que está no Estúdio 1 e tem informações, as manchetes que está preparando para o nosso Expresso Meio-Dia. Bom dia, Thiago. Muito bom dia, Laura, muito bom dia para a Valesca e também para a Luísa e o nosso violeiro da terça pela manhã, o Fabiano. Os destaques do Expresso Meio-Dia da nossa próxima edição: os prefeitos da Amesne estão alinhando as medidas para tomarem aí situações concretas iguais para todos os municípios de acordo com os protocolos do Estado. Então teremos mudanças nos decretos municipais. Informação também para a Serra Gaúcha: a Azul Linhas Aéreas vai começar a vender passagens para o trecho entre Vacaria e Porto Alegre na próxima semana. E a empresa responsável pela travessia de passageiros lá na metade sul, entre São José do Norte e Rio Grande, anunciou um reajuste nas tarifas na ordem de 45% para o próximo mês. Também temos aí que o inseticida Fipronil foi localizado em mais de 70% de colmeias de abelhas que acabaram, terminando no estado do Rio Grande do Sul, sendo responsável por grande mortandade desses animais. E a Operação Sectos da Polícia Civil, que vai de encontro ao tema do programa de vocês, foi deflagrada nessa manhã em Porto Alegre e em Santa Maria e visa coibir crimes de abusos contra os idosos. Então, tudo isso e muito mais no Expresso Meio-Dia, que começa em seguida. Muito obrigada, Thiago. E agora vamos voltar com o nosso papo aqui sobre a violência contra idosos. Luíse, quando a gente compreende que as pessoas elas vão ter uma vivência melhor dentro de um lar, elas vão ter experiências, elas vão continuar aquela convivência com pessoas que podem estar passando às vezes pela mesma pelo mesmo momento que o seu. Quando a gente fala em doenças emocionais, a maioria, elas são acometidas por? Isso. Na nossa realidade, vários dos nossos residentes têm alguma doença emocional associada, com acompanhamento, de médicos especialistas, psiquiatras, psicólogos, e esse envelhecimento com alguma doença associada também se dá muito resgatando uma fala da Valesca de como a gente viveu a nossa vida, vai ser o nosso envelhecimento. Então, e outras doenças que a gente não tem nem como prever, um Alzheimer, uma coisa desse gênero, não tem como saber, eu vou ter Alzheimer ou eu não vou ter, ainda não se sabe, Valesca? Tem um exame genético, Quando é genético, que tem um gene, até para quem quiser assistir o filme Para Sempre Alice, fala sobre esse assunto. Tem um exame que se faz, que se tu tem o gene do Alzheimer, ele é identificado. Só que isso é desencorajado, porque não adianta a gente saber se a gente vai ter daqui a pouco um quadro demencial. A gente pode evitar, A gente pode fazer coisas que retardem, como fazer exercício físico, utilizar a nossa cognição. Pessoas com uma escolaridade maior tendem a manifestar os sintomas mais tarde. Então tem coisas, a gente tem que usar o cérebro, assim como a gente usa os músculos, a gente precisa... se ele fica sem o uso, ele atrofia, assim como os nossos músculos, Então, tem como a gente prevenir, Claro. Como a gente pode fazer tudo para a gente prevenir a questão ambiental. Mas se tem uma questão genética associada, mais cedo ou mais tarde vai se manifestar.
cerca de 10% da população com mais de 65 anos tem Alzheimer, e depois dos 80, cerca de 20%. Né? O Alzheimer é a demência mais prevalente na população. Certo. E quando a gente compreende essa situação que, por vezes, ou é Alzheimer, ou é Parkinson, ou é outra doença que pode vir a acontecer, e ninguém está livre disso, a gente compreende que estar num lugar onde tu recebe cuidados especiais, onde todo dia tu tem um estímulo para continuar, um estímulo que seja jogando, que seja fazendo alguma outra atividade que possa fazer bem para ti, é o que realmente a gente fala em qualidade de vida para uma terceira idade, Valesca. Uhum. Sim, quanto mais cuidados, mais olhares se tiver, melhor é a qualidade de vida, né? Claro que quando a gente fala em demências, demências são doenças muito difíceis, porque gradativamente, numa fase avançada, aquele idoso ele vai se desconectando dele mesmo. É uma doença muito dolorosa, tanto para a pessoa quanto para a família. Mas, enfim, claro que nesse momento de vulnerabilidade, as pessoas precisam ter um suporte, né, para conseguirem lidar com aquela questão naquele momento. Com certeza. E se é difícil para um idoso saudável, né, como a Valesca falou da pesquisa dela, ir para não ser visto numa praça, não ter o seu espaço, e imagine alguém com alguma questão psicológica, mental associada, muito pior, né? Até um quadro depressivo, imagino eu, né? Seja mais complicado a questão da empatia, né? Do local para sentar, toda essa questão. E lá a gente só vê eles como nossos protagonistas, então eles acabam sendo, daqui a pouco, um quadro depressivo, que é uma doença hoje em dia que não é só de idosos, né? De todas as faixas etárias. Você consegue controlar um pouquinho mais ou ir contornando a situação. É por isso que é importante a prevenção desde sempre, né? Porque o envelhecimento não é algo descolado da vida que a gente viveu, uma continuação da vida que a gente vive quando é jovem, quando é criança. A questão alimentar, a questão da atividade física, que está mais do que provado que faz bem para absolutamente tudo, né? E quando a Luíse fala sobre os protagonistas, são eles. Tu falaste que tem um relato de uma das pessoas que está lá, que comentou, é que lá eles não estavam fazendo a comidinha que eu gosto, as coisas que eu gosto. Eu tava lá sentada e uma pessoa no lado para me olhar com o celular na mão. Então é uma situação que realmente alguém que está em pleno saúde mental, que ela sabe muito bem, que ela já tem uma idade mais avançada, em torno de 95 anos, tu comentaste, e ver isso, realmente, ali começa-se a entender o porquê da qualidade de vida e o porquê que uma pessoa escolhe estar aí. Isso, nesse caso, né, nesse relato, a família buscou a melhor forma possível, num primeiro momento com uma equipe em casa, com tentar ajudar o seu familiar, mas nesse caso a familiar lúcida, né, conseguindo expor as suas vontades e as suas necessidades, quis conhecer o nosso instituto, o nosso residencial, e gostou muito por esse carinho diferenciado, por esse afeto, pela comida né, elaborada pela equipe da nutrição, diferenciada para cada idoso, né? Tem idosos que comem uma comida normal, tem idosos que comem uma comida pastosa, tem idosos que comem... Então, cada idoso tem o seu cardápio elaborado, entende? Cada idoso tem um tipo de banho diferenciado, cada idoso tem um produto para passar na pele, para hidratação diferenciado. Por mais que seja tudo muito junto, cada um tem o seu plano, o seu planejamento. Eu comparo muito com escola, porque é assim também na escola, com as crianças, né? Eles estão numa turminha, né? Eles são uma turma, mas cada um tem o seu plano de ensino, o seu roteiro, a sua demanda, né? Isso. A sua necessidade. E creio que eles consigam ser muito felizes lá. Apesar de alguns, sim, a gente tem essa questão da demência e do Alzheimer, que eles já estão num processo bem mais adiantado da doença, né? Claro. E aí a gente também procura resgatar, porque existem
em momentos de lucidez, mas acaba sendo um pouquinho mais difícil, tanto para nós, em ver o sofrimento da família, no caso daí, né, Valesca? Porque aí ele tá lá conosco, sendo cuidado, com todo carinho, mas ele também não sabe expor muita coisa, né? Porque temos esse lado de que muitos estão aí por necessidade. A família optou por dizer, precisa de um cuidado 100% do tempo, precisa ter um relacionamento melhor. E sim, muitas famílias se doem na hora de ter essa escolha. Com certeza, é muito difícil cuidar de um familiar demenciado em casa, né? Muito difícil, tanto na questão de estrutura física e aparato de equipe, como na questão emocional, né? Porque se faz um luto por alguém que está vivo. Não é mais a pessoa. É o corpo da pessoa, mas a pessoa, num estágio avançado, ela nem te reconhece mais. Ela se desconecta completamente dela mesma, das memórias e da história que ela teve, né? Então, eu sempre digo assim, é uma questão muito difícil para os familiares, porque é como se eles estivessem velando a pessoa viva durante, sei lá, às vezes 5, 10 anos, né? Sim. É um sofrimento enorme. E principalmente nesses casos, remetendo à data de hoje, o risco da violência é muito grande, né? Porque precisa tu ter uma equipe, uma confiança, né? Seja na tua casa, seja numa empresa, né? Muito porque aí ele não vai poder te relatar o que ele está sentindo, o que ele está querendo, né? E muito se vê, muito se lê, muito se de maus tratos, principalmente nesse tipo de paciente que não tem como se defender, né? Com certeza. Como se um bebê fosse, né? É isso que me remeteu, porque por vezes essa pessoa não pode expor o que está acontecendo, ela está no momento e simplesmente ela só recebe o que lhe é ofertado. E é por isso que muitas vezes a questão da violência. E Valesca, pensando nisso, e vamos começar a tentar ver de uma forma diferente toda essa situação, e que, claro, a data está aqui porque coisas assim acontecem. Atitudes como essa de dizer que não acontece nas casas das famílias, porque às vezes os filhos estão trabalhando, estão provendo a sustentabilidade da casa e não se tem outra escolha a não ser colocar alguém que esteja cuidando. Então isso vale tanto para pequenos quanto para os idosos. Alguém precisa estar cuidando. E por vezes, por justamente não conseguir ter essa comunicação, acaba sofrendo por uma violência, ou mesmo, sim, sendo invisível às pessoas, ou as suas vontades não são mais feitas, então realmente ou não até se a violência mais financeira, né, Isso. Laura, que muitas vezes é subtraído o dinheiro do idoso para arcar com coisas que não são do idoso. A questão do preconceito, da discriminação, da violência moral e psicológica mesmo, né? E a gente já vê, assim, isso que a Luíse traz desses benefícios da institucionalização. Em países desenvolvidos já se pensa em condomínios só de idosos, né? Cada um com o seu apartamento, cada um com o seu lugar individualizado, mas que tem supermercado, que tem farmácia, que tem toda uma estrutura para apoiar de uma outra forma esse público que só cresce. E a gente caminha para isso. Isso que a gente tem que pensar no Brasil, a gente caminha para isso. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar na educação, Valesca. Tu até trouxeste alguns livros que ilustram que é para trabalhar até com crianças em relação à visão de quando se envelhece, de quando se... Então, tu pode falar um pouquinho para nós sobre... Sim, na verdade, eu trabalho com clínica, né, em todas as faixas etárias, e na clínica infantil e até com pré-adolescentes, eu tenho trabalhado muito com literatura, porque eu acho que nos abre um campo muito vasto, né, literatura, como toda manifestação de arte, como a música, como o cinema, mexe com as nossas emoções, né? Se a gente senta e conversa, a gente vai dialogar com o lado racional. E eu acho que a literatura tem um poder de entrar nesse âmbito das emoções. Então, eu tenho trabalhado muito com literatura, com uma biblioteca psi,
E eu tenho alguns livros justamente para abordar essa questão do envelhecimento, da relação das crianças com os avós. Então tem livros do Ziraldo, né, O Menino e Seu Amigo. Menina Nina, eu posso até deixar para vocês fotografarem se alguém se interessar por esses livros. Pode postar, claro. Sim, com certeza. Divulgar, porque são formas até para as escolas, né, Laura? Com certeza. Meu avô é um tata também. E depois eu tenho livros que falam do Alzheimer, numa linguagem que a criança consiga entender. Porque muitas vezes moram na mesma casa, né? Sim. O avô com algum tipo de demência, o pai, a mãe, as crianças. E aí as crianças também ficam meio perdidas, não entendem muito bem o que se passa com aquela pessoa que já não é mais a mesma, que já não reconhece ele. Então tem alguns livros muito bacanas. Vovô é um super-herói, é um deles. Escrito, inclusive, pelo Fernando Aguzoli, que cuidou da avó dele com Alzheimer. Ele tem um outro livro também. Vovó Virou um Bebê, que explica bem direitinho esses mecanismos todos, né, da regressão pela qual passa uma pessoa com demência. Sim. E esse outro que fala de idosos justamente, Luiz, numa instituição, que o nome é Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Então, é uma criança que mora perto de uma instituição e que vê os idosos na instituição. Então, aproxima esses dois mundos que, na verdade, não estão dissociados. É a gente que dissocia, né? A gente costuma fragmentar, porque somos todos habitantes de um mesmo ecossistema, digamos assim, né? Habitamos os mesmos locais, a mesma sociedade, desfrutamos dos mesmos serviços e muitas vezes a gente está completamente separado, não existe nenhuma relação entre crianças, e adolescentes e idosos, né? Com certeza. Meninas, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós estamos de volta com o programa Algo a Mais e o nosso papo dessa manhã que está para lá de especial. Música, Fabiano. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed to love somebody like you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Você é tradicionalista? Você gosta de cultivar as raízes gaúchas? Então esse Benite é pra você! É nessa quinta-feira, vindo diretamente do Pequeno Grande Pago André da Rocha, ele é César Vieira e estará nos contando a verdadeira lida campeira aqui nesse sofá. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a versão nessa de horror e me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta um dragão, dragão. Mais fácil aprender japonês hebraico do que você decide se dá ou não. É isso aí, voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre esse dia alusivo que é a violência contra o idoso, dia 15 de junho. E estou aqui com a Valesca Foquesato, com a Luíse Carnevale, que estão fazendo colocações em relação a esse dia e sim a todo o entendimento que nós precisamos ter sobre a terceira idade, sobre ao ponto que a gente quer chegar, porque eu quero chegar a ter mais idade, envelhecer, mas envelhecer com qualidade. E a gente sabe que não está livre de ter doenças, enfim, mas a gente precisa pensar também no nosso futuro. Pensando nisso, a gente precisa olhar para os nossos idosos de hoje e também ter esse respeito, esse carinho e compreender que faz parte de toda a vida o que hoje eles passam, o que por vezes a gente precisa estar pontuando e chamando atenção. Olha, como as meninas falaram, Alzheimer, a pessoa chega não mais a reconhecer, ela já tem uma certa idade, ela já está necessitando de cuidados diferenciados. Então, quando se pensa em situações como essa, que qualquer um está sujeito a passar, a gente vê com outros olhos, a gente começa a dar mais valor tanto para quem passa por está passando por isso, quanto para também dizer, não, acho que merece algo melhor. Então, um lar do idoso que pode estar oferecendo outras atividades até a pessoa poder realmente, até que ela consegue estar em atividade e prolongar essa vida saudável, mais saudável. Então, hoje na pandemia, Luíse, quando a gente pensa que antes disso eles podiam receber visitas, eles tinham outras vivências que também eram muito boas. Como era? A pandemia acabou nos afetando bastante, porque apesar de todo o fluxo interno, né, ficou inalterado com a equipe de saúde multiprofissional, a questão de visitas e deles também saírem, tudo isso foi bloqueado, né?
por questões sanitárias, que não é só Nova Prata, é todos os lares. Antes disso, a gente conseguia receber visitas frequentes, não só dos familiares, mas de pessoas de fora. E eu lembrava, enquanto a Valesca expôs o último livro, das crianças. As escolas do município sempre foram muito parceiras e sempre vinham nos visitar os idosos, com turmas, com projetos. Eles elaboravam, por exemplo, dentro de uma turma, algum projeto, né? A professora orientava eles. Eles organizavam um presente simbólico, uma carta, uma mensagem, algo que eles organizaram essa visita, e aí eles foram lá pro lar e entregavam para um dos vós, né? Eles escolhiam, muitas vezes eles faziam uma primeira visita, conheciam, depois retornavam para a sala de aula, faziam um debate com as professoras, né? Dependendo de cada faixa etária, claro. E aí retornavam para trazer alguma coisa que eles achavam especial. Uma mensagem, um desenho, algum recorte. E tudo isso é muito significativo para o idoso. Para os nossos idosos era algo assim que valorizava eles muito, o carinho da criança, o abraço, o reconhecimento. Ele reporta a vida deles também, né? Eu acho que passa um filme na cabeça nossa, de todo mundo, e deles muito mais, por mais anos vividos. Então essa questão da pandemia acabou afetando bastante. Antes disso também eles podiam sair para o convívio da família. A família trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado. No final de semana eles podiam passar o final de semana ou sair no domingo de manhã, passar o dia, um almoço em confraternização com filhos, netos, bisnetos, tudo isso, e retornar. Agora a gente não pode mais isso por enquanto, né? Mesmo estando todos vacinados, todos seguindo todos os protocolos, ainda temos o risco, ainda temos... não estamos com a situação controlada, né? Nem no nosso município, nem na nossa região, nem no país. Então, essa situação acabou sendo bem prejudicada, infelizmente. Com certeza. Quando nós, quem é pai, mãe, tá pelo mercado e aparece um idoso, todos mexem com as crianças. Isso é batata. Tá ali com a criança no carrinho, tá aí, sempre tem alguém que dá uma olhadinha, né? E fala alguma coisinha. Porque gostam muito. Isso é normal, isso é... Eu digo, qualquer pessoa, quando tu vê um bebê, a gente já baba, já gosta. Agora, quando são os idosos, a gente sabe que eles têm todo aquele carinho. Então, receber eles no lar realmente era algo que provavelmente enchia a casa de alegria. Com certeza. E, Valesca, essa situação do Covid, sim, ela afetou muito a questão dos idosos. Com certeza, tem idosos que não conhecem os próprios netos que nasceram agora ao longo da pandemia, né? Sem dúvida, esses momentos que a Luísa estava relatando são extremamente ricos, não só para o idoso, porque por que a gente consegue acolher um bebê, uma criança? Porque a gente se identifica, né? Desperta a criança que a gente foi. E com certeza seria muito rico também para as crianças poderem ter continuado esse convívio, até porque as crianças precisam perceber que ali na frente está o envelhecimento, que aquilo faz parte da vida, porque a gente tende a negar isso, o velho é o outro, não sou eu. Sim. Então, com certeza se perde muito. Eu acho que a gente tem que torcer para que a gente saia desse momento tumultuado o mais rápido possível, para que as pessoas se vacinem. Eu tenho visto muita pessoa que é aberto para se vacinar e se recusa a vacinar, né? Enquanto a gente não vacinar maciçamente, não tiver uma porcentagem considerável da população vacinada, a pandemia não vai estar controlada e esse risco vai ter, e esses idosos vão continuar privados, não só os institucionalizados, né? Todos, de um modo geral, vão continuar privados da convivência entre si e com as novas gerações, que é extremamente rico. São relações de uma riqueza incomparável.
Certo. Meninas, o papo está ótimo. Eu vou abrir as considerações finais desta manhã. Porque, claro, a gente sabe que teríamos muito mais a falar. É sempre muito importante quando se pensa, e eu digo que isso faz parte da educação, e quando a gente pensa em mudar o pensar, o agir das pessoas, parte da educação, parte da escola, parte de pessoas que trabalham com instituições como vocês, que por exemplo, Valesca, tem estudado muito sobre toda essa vivência e tem todo esse entendimento, como é lindo te ouvir falar e dizer, olha, eu trabalho muito com livros, dessa forma, didático, assim. Da mesma forma, Luísa, te ver lá disposta a fazer o bem, estar ali, porque sim, é um trabalho, mas que bom que tu escolheste estar aí, isso é ótimo. Então, a gente entende que é outra responsabilidade quando se pensa e se pensa na educação de um povo, porque fazer as crianças compreenderem que elas serão idosos também. Se Deus quiser, serão idosos também. E vão passar por situações iguais, então causa nelas também o respeito no próximo. É o respeito de dizer, o vovô, o nono não está mais fazendo isso, ou ele precisa de ajuda para aquilo. E ter essa visão que deixa o dia muito mais feliz. E para avós que não têm essa convivência diretamente com a família hoje, por algum motivo, mas que hoje frequentam um lar, um instituto, é realmente algo que bacana pensar que estão sendo bem cuidados, estão tendo boas oportunidades e ter uma convivência com outras pessoas da mesma idade e mesmo às vezes passando pelas mesmas situações. Então, meninas, sobre o nosso papo dessa manhã, Valesca. Bom, eu gostaria de agradecer, Laura, a Luísa também, que faz um trabalho super bacana, né? E convocar as pessoas para que olhem para o envelhecimento com um olhar mais acolhedor, mais condescendente. Na melhor das hipóteses, a gente vai envelhecer, né? E poder pensar e se apropriar do próprio envelhecimento. Como é que eu quero estar aos 70 anos, aos 80 anos? Olhar de uma forma mais acolhedora, né, Laura? E saber, assim, que o processo de envelhecimento, eu que trabalho com isso vejo, é algo muito singular, muito particular. Às vezes a gente atende dois idosos de 85 anos que são completamente diferentes, né? Um é independente, é saudável, tá ainda vivendo na sua plenitude, e um idoso da mesma idade está acometido por alguma doença. Então, levar isso, assim, que é um processo singular e que depende muito da vida que a gente vive ao longo da nossa vida toda, do nosso ciclo vital todo. Até rapidinho, assim, vou contar uma história. Claro. Nesse projeto que a gente fez, essa pesquisa, a gente tinha tantos idosos de mais de 90 anos que a gente precisava entrevistar. E aí a gente encontrava de tudo, né? A gente encontrava idosos demenciados, acamados e idosos muito bem. E um dia eu marcava as entrevistas pelo telefone e eu ia na casa depois. Então eu marquei para entrevistar uma senhora de uns 93 anos na época, marquei com a filha. E eu não sabia da condição de saúde dela. Quando eu cheguei na casa, ela abriu a porta para mim. Mas eu fiquei na dúvida se era ela ou se era a filha, de tão bem que ela estava, né? Por alguns momentos eu achei que aquela da porta pudesse ser a filha, porque ela tinha 93 anos, mas ela parecia uma pessoa de 70, né? Super ativa, comunicativa, articulada. Então isso, assim, o envelhecimento depende muito da gente, da vida que a gente tem. Com certeza, muito boas suas colocações e compreender que sim, é um reflexo também o nosso envelhecimento do que nós fazemos hoje. Claro, né, Laura, que tem muitas coisas que a gente não controla, sim. Mas tem muitas coisas que a gente consegue minimizar, sim. Né? Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que me é tão caro como o envelhecimento. Com certeza. Muito obrigada, Valesca. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço. No programa Algo a Mais. Luíse, muito obrigada. Que legal ter você aqui também nessa manhã para falar um pouquinho. Eu te agradeço, Laura, pelo convite, a equipe do programa. E realmente tem uma frase que diz que o respeito com o idoso é o respeito com o nosso futuro, né? É isso aí, o respeito com o idoso é o respeito com o nosso futuro. A gente tendo isso em mente, a gente vai conseguir
trabalhar a nossa vida melhor. E agradeço a oportunidade de estar aqui para expor um pouquinho do meu trabalho, não o meu trabalho como enfermeira, mas como é uma enfermeira, né, de lar, de idoso, de instituição, a saúde da pessoa idosa, que muitas vezes está esquecida, por isso dessas datas alusivas. Muito se fala em criança, muito se fala em saúde da mulher, e às vezes a saúde da pessoa idosa fica esquecida. E agora com a Veranópolis, principalmente, né, com os estudos da longevidade, mas a nossa região, o nosso estado está focando cada vez mais, e os idosos, espera-se que em breve, no futuro não muito distante, sejam mais valorizados, mais reconhecidos, sabendo que nós todos vamos envelhecer, de acordo com as informações da Valesca, né? É isso aí. Esperamos. Muito obrigada. Maravilha, muito obrigada, Luiz. E, Fabiano, considerações para essa manhã, teus recadinhos? Bom, vamos agradecer, né, por mais essa aula, né, de que, sim, se Deus quiser, seremos idosos. Eu tenho uma história muito legal com o Lar dos Idosos. Lá, quando eu morava em Veranópolis, eu devia ter uns 4, 5 anos, eu convivia muito com... Eu morava do lado do Lar dos Idosos em Veranópolis, que era no bairro São Francisco, né? Então eu vivia diariamente com todos os senhores e idosos que ali viviam. Naquela época era a grande maioria homens. Eu não sei se não era só para homens, mas enfim, era o pessoal que morava lá era do sexo masculino. E eles, nossa, eu era uma festa com eles, me adoravam e tal. Eu sempre chegava em casa com bolacha, com bala, com não sei o que. Minha irmã pedia de onde é que veio. Ganhei do tiozinho ali, não sei o que. Então eu convivi muito com eles. E eu confesso que fui pouquíssimas vezes, depois que ele se mudou lá do bairro São Francisco, eu fui pouquíssimas vezes visitá-los. Até porque, né, nem todos, acho que ninguém mais vive na época, isso faz 30 anos. Né? Então acredito que eles já não estejam mais aqui. Mas é, sim, um trabalho que daqui a pouco eu gostaria de desenvolver, gostaria de fazer, me prontifico para que quando puder, né, puder ser recebido, eu vou fazer música para eles lá. Com certeza, Fabiano, já te faço o convite, já te convoco para participar aqui, não só de Veranópolis, que você venha também para Nova Prata. Claro que sim, eu vou com o maior prazer. A gente pode fazer uma serenata na varanda, por enquanto, né? Já que não dá para entrar, vamos fazer uma serenata lá na varanda. Eu quero deixar um abraço grandão aqui pro pessoal do Dona Cândida, o Renato, né, que foi o lugar onde eu fui tocar no Dia dos Namorados. E a gente tem que parabenizá-lo, devo parabenizá-lo, porque foi muito tranquilo, não está sendo para ninguém de maneira alguma, né? Quem sabe a gente acha que aqui está tranquilo e talvez não esteja, né? Lógico que é só uma suposição, mas lá estava todo mundo bem controlado, todo mundo bem afastado, estava todo mundo tomando seus cuidados, usando luva, usando máscara no tempo que não estava comendo. Então estava bem bacana, quero mandar um abraço para ele, foi super bacana, né? E o ano que vem, se Deus quiser, a gente se encontra lá na Dona Cândida, que ele já deixa a data reservada de um ano para o outro. Maravilha, maravilha. Pessoal, agradecendo aos meus convidados que estão aqui, agradecendo a você que está em casa, mais uma manhã de programa Algo a Mais, e convido para ficarem com a nossa programação, que hoje temos Expresso Meio-Dia, 9 horas da noite e Hora Bolas. Fiquem conosco e até amanhã às 10h30. Música, Fabiano. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando fio metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos